Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus para os nossos corações. Fico feliz em encontrá-lo nesta noite aqui, numa noite sobre a qual muitos estão repousando, descansando devido a enfermidades, mas o Senhor tem guardado a sua vida. E nós devemos crer, devemos ter em nosso coração que o Senhor é aquele quem provê, aquele quem cuida, aquele quem sara, aquele que está presente constantemente em nossas vidas. Com isso devemos colocar nossas vidas todos os dias diante da presença do Senhor. Com isso nós devemos entender que temos que ter uma vida dirigida pela presença do Senhor. Estávamos cantando aqui agora há pouco, né? Maranata, ora vem. Quando você chama a presença do Senhor, você deve entender e compreender no seu coração que quando pedimos para que Deus possa estar na nossa vida, com que a presença do Senhor possa agir no nosso coração, com que a presença do Senhor possa manifestar a sua vontade em nossas vidas, aí nós devemos entender então que temos que entregar algumas coisas. Devemos entender que temos que nos colocar diante da presença do Senhor, com que Ele venha fazer a sua obra em nossas vidas. Aí deixou de ser o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, aí deixou de ser os nossos princípios, mas o princípio do Senhor aplicado no nosso coração. Às vezes queremos fazer as coisas da nossa vontade, do nosso jeito, sem consultar a Deus o que está em seu coração. Amados, eu quero que você compreenda na sua vida, eu quero que você entenda no seu coração que nós temos que ter um crescimento constante em nossas vidas. Hoje quero trazer uma palavra para nossos corações, uma palavra de Deus para nossas vidas. Eu creio que Deus vai falar muito forte no seu coração. Uma palavra, o tema de hoje é tempo de amadurecer. Mas o problema é que às vezes nós não compreendemos de fato o que é um amadurecimento. Às vezes não entendemos o que realmente quer dizer em amadurecer. Não estou dizendo o nosso amadurecimento como homem, como mulher. Nós éramos meninos agora há pouco e já temos uma vida aí de adulto, né, com suas obrigações, deveres, responsabilidades. Mas estou dizendo de uma vida espiritual sobre a qual o Senhor quer manifestar a sua glória em nossas vidas. Amados, o fato é que muitas pessoas denominadas cristãs não estão tendo um crescimento na sua vida espiritual. E com isso está atraindo enfermidades espirituais, com isso está adquirindo anomalia, com isso está adquirindo problemas sobre o qual está afetando não somente a sua vida pessoal, mas também a sua família, mas também aquelas pessoas que se encontram em sua volta, mas também os seus sonhos, seus projetos estão sendo afetados juntamente com isso. E temos visto e temos vivenciado enormes constantemente, né, pessoas sendo afetadas pela circunstância, pelas situações que se encontram no mundo, porque não cresceram espiritualmente, porque não tiveram crescimento espiritual na sua vida. E nós devemos entender que a vida cristã, ela necessita de um crescimento espiritual, porque senão vamos sofrer quanto a isso, senão nós vamos sofrer consequências devido à má formação espiritual. E não estou falando má formação devido a não termos um bom aprendizado, porque em circunstância a palavra de Deus nos adquiriu o suficiente para uma vida cristã adequada. Mas estou dizendo pela questão de nós rejeitarmos o crescimento natural do cristianismo, de uma vida cristã, de um posicionamento sobre o qual nós devemos compreender e entender mediante a palavra de Deus, básico, princípios elementares básicos da palavra de Deus, direções básicas, informações básicas necessárias para a minha e para a sua vida. Quanto nós precisamos ainda crescer, quanto nós precisamos ainda compreender a palavra de Deus, quanto nós precisamos ainda, entender o que Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes achamos que o simples fato de estar na igreja, de participar de uma célula é suficiente, mas Deus quer mais, Deus quer o seu coração. Porque enquanto eu e você não entregar nosso coração por completo, vamos sofrer as consequências de uma má formação espiritual. E vamos aí nos questionar, vamos aí colocar a presença do Senhor em nossas vidas, muitas vezes não em evidência, e vamos aí nos perguntar o porquê que eu não alcancei ainda um milagre, porquê que ainda a minha família está toda destruída, porque eu tenho passado por muitas lutas, são grandes as dificuldades, são muitos problemas que tenho enfrentado, porquê que ainda eu tenho enfrentado tanta situação na minha vida, porque ainda não tive uma maturidade cristã, porque ainda eu não estou olhando com os olhos espirituais as coisas que deveria já ser aplicado em minha vida. Ainda estou olhando com os olhos naturais, ainda não estou vendo o que Deus está fazendo na minha vida, ainda não estou vendo o que Deus está fazendo no nosso meio, ainda não consigo ver o milagre de Deus, ainda não consigo ver a mão de Deus agindo em nossos corações, na minha vida.
Amados, Deus tem nos dado muito, Deus tem acrescentado muito, Deus tem derramado muito, Deus tem provido muito. Nós estamos falando aqui de Encontro com Deus já há mais de um mês, né? E é claro que muitos já foram, muitos têm algumas obrigações, mas eu penso, como falando em geral, no todo, deveríamos correr para fazer nossas inscrições, porque nós devemos compreender que Deus quer manifestar algo sobrenatural naquele local, naquela hora, naquele momento, naquele instante de encontro com Deus. Quem tem visão espiritual entende isso. Quem tem visão espiritual entende que na casa de Deus, no momento que eu estou adorando ao Senhor, no momento que eu estou glorificando o nome de Deus, no momento que eu estou ouvindo a palavra de Deus, no momento que eu estou lançando palavras de adoração ao Senhor, eu estou recebendo do Senhor na minha vida, estou sendo curado, estou sendo transformado, Deus está tratando meu coração, Deus está limpando feridas. Nós necessitamos ter uma visão espiritual. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos crescer, nós devemos ter uma maturidade cristã. 1 Coríntios 13 diz: quando eu era um menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino, mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. O problema é que ainda agimos como menino, em nossa postura, em nosso agir, em nossa decisão, em nosso querer. Nós agimos como crianças espirituais, não adquirimos ainda uma maturidade cristã. Vivemos reclamando, murmurando, questionando, apontando o dedo, e esquecemos assim o que Deus tem feito, está fazendo em nossas vidas. Agimos como criança em nossas atitudes, em nossa postura, em nossas ações. Achamos que tudo tem que estar voltado para nós, e esquecemos que nós temos que se voltar para o Senhor. Por que ainda há muita intriga no meio do povo cristão? Por que ainda há muitas discussões? Por que ainda há muitas situações sobre as quais nós deveríamos estar avançados? Ainda estamos lá, no começo, cuidando, limpando, como se cuida de uma criança quando nasce. A criança quando nasce, você precisa de alguns cuidados, precisa ali limpar a bundinha, precisa ali passar o talquinho. E às vezes, nós como cristãos, já deveríamos estar maduro, deveríamos ter uma maturidade cristã, ainda precisamos que limpar a bundinha, passa o talquinho, porque senão vai dar ferida, porque senão vai assar, senão vai arder. E eu trouxe uma palavra que está direcionada ao livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12, é tempo de amadurecer. Diz assim a palavra de Deus: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de leite, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Amados, aqui Hebreus fala de um povo que já tinha um conhecimento, já tinha aqui uma bagagem cristã, mas algo aconteceu, porque ainda eles precisavam de leite, porque ainda se encontravam imaturos, porque ainda precisavam de cuidados sobre o qual já deveriam estar ensinando, estavam ainda na necessidade de receber e aqueles primeiros cuidados, porque não tinha uma maturidade necessária para desenvolver, para se colocar como uma pessoa já crescida diante daquilo que estavam recebendo. Quantos de nós temos a mesma postura? Quantos de nós temos agido do mesmo modo, da mesma forma, diante daquilo que temos recebido de Deus? Diante daquilo que Deus tem falado aos nossos corações? Diante daquilo que Deus tem nos direcionado? Amados, temos recebido constantemente em nossas vidas informações, atribuições, cuidados, ensinamentos, palavras, sobre qual nós deveríamos já ser mestres sobre aquilo que Deus está falando constantemente em nosso coração. Mas basta vir um vento um pouquinho mais forte, aí nos posicionamos como criança, porque ainda não atingimos a nossa maturidade necessária cristã para enfrentar tais problemas. Vemos aqui um autor que se mostra frustrado mediante aquilo que ele queria ensinar para seu povo. Ele queria ensinar algo mais profundo, algo mais saliente, algo mais sustentável, mas ele se encontrava ainda com um povo que não conseguia receber uma palavra mais forte, não conseguia receber ainda uma direção mais acentuada, não conseguia receber algo mais profundo, não conseguia receber um ensinamento.
mais forte nas suas vidas, porque não estavam preparados para receber, porque ainda não estavam em condições de receber aquilo que o Senhor queria falar para as suas vidas. E quando nós não estamos preparados, aí nós agimos dessa forma. Quando nós não temos uma maturidade cristã, nós agimos como esse povo. Quando nós não temos um crescimento espiritual, somos igual a esse povo. Palavra vem, palavra vai. Dificuldade, problemas, situações acontecem em nossas vidas e é o suficiente para nos abalar, para nos entristecer, para sentirmos desanimados, cabisbaixo, sentirmos preocupados, porque a nossa confiança não está ligada no Senhor. As nossas raízes não estão acentuadas diante da presença do Senhor. Nosso alimento não está sendo um alimento sólido, não está ligado diretamente na palavra do Senhor. E esquecemos tudo aquilo que recebemos do Senhor, esquecemos tudo aquilo que nos alimentamos, porque ainda somos como criança, porque ainda não tivemos uma maturidade necessária para poder digerir tudo aquilo que o Senhor quer falar e manifestar em nossas vidas. Quando nós nascemos, através do nascimento cristão, através da nossa decisão de vida, através de nossa postura, através de nossa aceitação, se inicia um processo de crescimento espiritual. Quando você declara Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aí você começa a ter um crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele é contínuo, como a nossa vida. Nós nascemos, quando criança, nós éramos bebê, se tornamos umas crianças, se tornamos adolescentes, jovens, senhores e senhoras, idosos e porventuras. É um crescimento, é um desenvolvimento. Na vida cristã também é assim. Nós nascemos e nós temos que ter um crescimento espiritual. Contudo, esse crescimento, ele pode ser interrompido. O crescimento cristão, ele pode ser interrompido, assim como também o crescimento natural. Nós nascemos e quando algo acontece, pode interferir no crescimento. Na vida cristã também. Nós nascemos e algo acontece, pode interferir no teu crescimento espiritual. Quando nós agimos de forma incoerente, quando nós manifestamos de uma forma incoerente segundo aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Observamos isso no contexto geral, através das mídias, fora das mídias, observamos isso na nossa vida, de repente onde moramos, onde nós vivemos constantemente em pessoas que têm se escandalizado em meio às suas ações e decisões, pessoas que se denominam cristã, pessoas que viveram, muitas nasceram em meio ao povo cristão, e estão agindo de forma incoerente, de forma inadequada, estão se posicionando de uma forma sobre a qual estão escandalizando ao meio do cristão, ao meio do povo de Deus. E no livro de João, no capítulo 12, versículo 24, diz assim, João 12, 24, se um grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito frutos. Amados, não podemos continuar criança por toda a vida, não podemos continuar bebês espirituais por toda a nossa vida. É necessário que eu e você venhamos crescer. É necessário que eu e você venhamos compreender o que a palavra de Deus realmente está falando aos nossos corações. É necessário que nós tenhamos um crescimento espiritual sobre o qual venhamos compreender o que verdadeiramente eu estou fazendo aqui, plantado nesse local. A palavra de Deus nos ensina que nós tenhamos que morrer para poder dar fruto. A semente já tem que cair na terra e precisa morrer para produzir fruto. Mas o cristão imaturo não compreende isso. O cristão imaturo não tem compreensão do que a palavra de Deus nos traz como ensinamento. E por isso que muitas vezes se passa muito tempo na sua vida e não há uma maturidade, não há um crescimento, não há um desenvolvimento, não consegue alcançar níveis maiores em suas vidas. Há tantos sofrimentos, há tantas situações sobre as quais não tem um desenvolvimento. Ainda continua nas intrigas da família, ainda continua as discussões no relacionamento, ainda continua os problemas na sua vida pessoal, são sonhos que não alcançam, porque não tem um desenvolvimento, não conhece o que a palavra de Deus está nos orientando. E quando é necessário se doar, quando é necessário se entregar,
aí se retrai, porque não compreende aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A sua visão não vai além daquilo que consegue enxergar, não passa de 2 palmos à frente do que ela pode enxergar, porque ela não tem uma maturidade cristã, não desenvolveu uma maturidade na sua vida. O livro de João nos ensina a morrer espiritualmente, ou seja, a nossa carne deve ser sacrificada, o nosso eu deve ser sacrificado, para que Cristo viva em mim, para que suas ações sejam correspondidas na minha vida, para que suas decisões sejam aplicadas na minha vida. Precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos ter um desenvolvimento, precisamos nos colocar, nos dispor a agir diante do que Deus tem nos orientado. E isso aqui é um crescimento gradativamente, é um processo, não é algo que vai estralar o dedo. Eu não começo uma vida cristã hoje e vai se passar 2, 3 meses, eu vou estar maduro na minha caminhada cristã. Não, ele é um processo. Ele é um processo que é aplicado a cada ministração, a cada conhecimento, a cada caminhar, a cada postura, a cada aplicação pessoal que eu tomo na minha vida, a cada leitura da palavra de Deus, a cada oração, a cada culto que eu participo, a cada momento que eu tenho com Deus especial, sobre o qual Ele ministra no meu coração, ministra na minha vida. É a palavra de Deus sendo aplicada, é a decisão de Deus, mas isso é algo que você devemos entender, porque nós temos que adquirir aqui um crescimento espiritual. E o crescimento espiritual se inicia quando nós declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas Ele todos os dias é aplicado. Mas por que ainda muitos se encontram meninos espirituais? Porque muitos ainda não adquiriram o crescimento necessário para a sua vida. Não crescemos na vida por não deixar as coisas mínimas se tornarem velhas em nossas vidas, em nossos corações. Coisas que já deveriam ser caducadas, coisas que já deveriam ser velhas em nossas vidas, ainda move nosso coração. Queridos, eu compreendo e entendo que existem muitas situações sobre as quais vamos acarretando em nossas vidas. São problemas financeiros, são problemas com pessoas, são situações sentimentais, muitas questões que ficaram no passado que machucou o coração. Mas quando nós temos uma vida com Deus, ou a palavra de Deus ela é verdadeira ou ela não é. Ela é verdadeira ou ela não é. Ou eu acredito na palavra de Deus ou eu não acredito. Ou eu tenho uma maturidade cristã para entender que a palavra de Deus deve me direcionar, ou eu não tenho essa maturidade. E o problema é que muitas vezes a palavra de Deus não me transforma, porque não é que a palavra de Deus não é suficiente para a minha vida. Não é que a palavra de Deus nos traz ensinamento suficiente para o meu crescimento. Não é que a palavra de Deus não tem a resposta certa para a minha vida. Pelo contrário, ela tem tudo que eu preciso e necessito, tanto para a minha vida natural como para a minha vida espiritual também. Mas a questão é que eu não tenho um desenvolvimento, um crescimento, é porque ainda eu guardo na minha vida, no meu coração, coisas que já precisam ser resolvidas. Já precisava ser resolvida no momento que eu declarei Jesus como meu Senhor e Salvador, porque não é mais eu, mas agora eu agir do Senhor. Não é mais a minha correspondência, mas é a correspondência do Senhor. Não é mais a minha decisão, mas é a decisão do Senhor. E quando eu começo a entender isso na minha vida, aí o Senhor começa a agir. E se eu preciso resolver algo, eu vou resolver, porque o Senhor vai tratar meu coração, o Senhor vai curar, o Senhor vai mexer, o Senhor vai te tocar, o Senhor vai agir, o Senhor vai manifestar. Agora é lógico, a gente entende que existem situações que precisam de um tempo para digerir, para engolir, para ser formalizada, mas o Senhor vai estar tratando, curando. O problema é que eu estou seguindo a vida mediante ao meu próprio ciclo, e não a palavra de Deus. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não compreender o que a palavra de Deus está me ensinando, eu vou viver dessa forma, dessa maneira, não vou obter crescimento. Por que muitos se encontram desanimados, entristecidos? Por que muitos estão saindo da igreja? E estou falando da igreja, estou falando do contexto cristão, para viver segundo as suas próprias vontades. Por que muitos estão escolhendo viver uma vida de engano, do que viver uma vida sobre qual busca a presença de Deus em sua vida? Porque não tiveram crescimento espiritual, porque não compreenderam aquilo que Deus quer falar verdadeiramente ao seu coração, não compreenderam o processo
no cristianismo não compreenderam o que Deus quer manifestar na sua vida. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: Hebreus 5:11, temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil de explicá-las. Querido, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender, é difícil de explicá-las. Por que custamos entender a palavra de Deus? Por que custamos entender os princípios da palavra de Deus? Coração endurecido, mentalidade presa. Nós não conseguimos ainda entender que não é mais as minhas ações, não é mais a sua ação, querido, e vamos viver preso, vamos viver acorrentado, enquanto nós não tomarmos essa posição em nossa vida, enquanto nós não entender que temos que ter um amadurecimento, um crescimento, sobre o qual não parte nem de mim, nem de você, é o Senhor que vai fazer isso. Mas a decisão tem que ser minha, a decisão tem que ser sua. Uma nova vida, uma postura nova, uma ação nova. A palavra de Deus, ela muitas vezes vem e nós resistimos contra ela. Muitas vezes a palavra de Deus vem e preferimos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa vontade. A palavra de Deus vem, vemos aí muitas, hoje em dia, vemos assim que existem muitas igrejas se abrindo segundo as suas próprias doutrinas e vontades. E nós sabemos que temos que ter uma igreja que segue a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz, palavra que transforma, palavra que move, palavra que molda, que muda. Mas muitas vezes não é, as pessoas, existem igrejas que estão sabendo, não estão seguindo a palavra do Senhor, porque querem criar um público segundo a sua vontade. Então isso pode, é dessa forma, tudo é adequado, tudo segundo o seu princípio, querido. E isso tem escandalizado o meio cristão, porque quando fala de cristão, as pessoas veem o contexto do cristão de uma forma toda, né? Todo aquele que crê em Deus é cristão, né? Entre aspas. Mas o que a gente temos que entender é a nossa conduta. Eu creio em Deus, mas eu vivo os seus princípios. Não estou montando aqui uma palavra segundo a minha vontade, porque crer em Deus é fazer a vontade dele. Crer em Deus é viver segundo a sua vontade, é entender que eu tenho que obter crescimento na minha vida, é entender que eu tenho que ter disposição, é entender que eu tenho que ter, muitas vezes tem que renunciar ao meu eu. Crer em Deus é viver segundo a palavra do Senhor, é fazer segundo o que Deus fala, que Deus ordena, não é segundo a minha vontade, segundo o meu querer, mas segundo o querer do Senhor. E aí então há momentos que temos que sacrificar, há momentos que temos que renunciar, há momentos que temos que matar o nosso eu, para que possamos obter crescimento espiritual. Mas isso muitas vezes não acontece, por quê? Ainda me encontro um menino que precisa dos primeiros cuidados, não há um crescimento. E andar com Deus requer atitude. Andar com Deus requer postura. Andar com Deus requer prontidão para a mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso me dispor a andar numa nova vida com o Senhor. Quando eu decidir caminhar com o Senhor, eu tenho que decidir andar em novidade de vida. E que andar em novidade de vida? Uma nova vida, uma nova postura. Agora é o Senhor agindo no meu coração. Agora eu andando segundo a vontade de Deus. Eu preciso renunciar, eu preciso sacrificar, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu preciso aprender que eu tenho que ter um crescimento espiritual. Daí começamos a ver, eu estava vendo no ano passado, que nesse tempo de pandemia foi um tempo em que eu esqueci a porcentagem. Eu vi a porcentagem, já até falei aqui, mas eu esqueci a porcentagem. Mas que nesse tempo de pandemia houve um grande número de divórcio cristão. Não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus.
Nesse tempo de pandemia, houve um grande número de divórcio cristão. Daí começa a eu lhe pergunto, eu começo a pensar nessa noite, amados, eu estou falando aqui de pessoas cristãs. Nesse tempo de pandemia, eu acho que deveria ser o tempo em que mais o casal tinha que se unir para lutar contra uma dificuldade que está sendo levantada. Mas ao contrário, está tendo divórcio. Porque agora começou o marido a ficar mais em casa. Mas isso é natural para pessoas que não conhecem a Deus. Isso é natural para as pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, ou para pessoas que estão caminhando na presença de Deus. Mas para nós, povo de Deus cristão, que já deveria ser maduro o suficiente para entender que existe dificuldade, existem problemas, existem adversidades, que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina quanto a isso. No mundo teremos aflições, vamos passar por dificuldade, vamos passar por desânimo, mas tem de bom ânimo, teu marido vai voltar a trabalhar, então não se preocupe. Mas é verdade, às vezes nós guardamos tanta coisa no nosso coração e esquecemos do crescimento que é necessário ter. Por que isso acontece? Eu lhe pergunto nessa noite, por que tem muito casal cristão se separando? Ou por que tem muitas pessoas, amados, nesse tempo de pandemia, foi um tempo em que mais, eu vou falar igreja, mas eu não gosto de falar muito de igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando do povo de Deus, mas vou falar igreja para vocês entenderem aquilo que eu quero dizer nessa noite. Nesse tempo de pandemia, foi um tempo em que mais as igrejas sofreram em questão financeira. Muitas fecharam as portas, muitas pessoas saíram da igreja, e deveria ser o contrário. Pelas dificuldades, pelos problemas, a igreja se unia mais, deveria buscar mais em oração, deveria se unir mais, deveria perseverar mais, deveria amar mais ao próximo, deveria ajudar mais, deveria ser o tempo que mais deveria crescer o amor sobre a face da terra. Porque os cristãos unidos, buscando, não somente em meio ao povo cristão, mas aqueles que estão precisando lá fora, o quilo do amor. Agora eu estou chamando a atenção aqui, pessoal, nós tivemos uma baixa aí, significativa. Deveria ser o tempo que mais a gente doava. Eu sei, eu entendo, nós compreendemos aqui que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos tiveram redução salarial, passaram também dificuldade aí, a gente entendemos isso. Mas a gente não podemos aceitar tais coisas em nossas vidas. Não podemos aceitar, o pastor Justo acabou de falar aqui, coisas que não vêm de Deus, do Senhor, não podemos aceitar, mesmo que seja algo natural. Enfermidade, vamos passar por nessa vida, é algo natural, todo mundo vai passar, ok, a gente entendemos que existe algo que é coisa natural mesmo, mas isso não quer dizer que você precisa aceitar. Renuncia, ora, profetiza contra, declara a palavra do Senhor, declara cura, restauração, transformação, milagre de Deus, seja profeta, seja agente, seja atalaia do Senhor na sua casa, na sua vida, seja profeta de Deus. Então nós temos que ter essa convicção em nossas vidas. Então por que muitos lares foram destruídos? Por que muitas famílias foram acabadas? Por que muitas pessoas cristãs saíram da presença de Deus num tempo que mais deveriam ser unidas, mais deveriam buscar a presença de Deus? Imaturas. Eu não consigo entender como um casal que conhece a Deus, busca a Deus, caminha na presença de Deus, um dia se resolve se separar e a gente vai conversar com eles e fala, mas não deu. Eu não consigo compreender algumas coisas, eu não consigo. Nós tivemos uma grande dificuldade com casais que resolveram se separar e a gente foi conversar e sinceramente o meu raciocínio não deixou entender a posição dessa pessoa. Eu não consigo entender. Cada um é livre para fazer do jeito e da forma que quer, mas eu não preciso compreender algumas situações que a palavra de Deus não me ensina. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como pessoas resolveram sair da igreja depois de que a gente podemos se reunir em corpo aqui, porque a gente teve um tempo que não estava podendo. Então a gente, como povo cristão, respeitamos o limite, a lei e ordem, e não se reunimos aqui presente, de corpo presente. Mas a partir do momento que isso foi aberto e necessário, eu deveria estar lá. Vou lá buscar pela igreja, vou lá buscar pela nossa sociedade, pela nossa população, pela nossa nação, vou lá buscar pela minha família, pela minha casa, pela minha vida. Mas de repente muitos deixaram de congregar, muitos deixaram de estar presente. Imaturidade. Não teve um desenvolvimento, crescimento para passar por problemas, por adversidades e entender que precisa ter um crescimento espiritual. Imaturidade. Nós precisamos ser maduros, meus amados. Precisamos ter uma vida cristã sobre a qual vivemos segundo os mandamentos e a ordem de Deus. Devemos entender que o nosso governante vem do Senhor, dos céus. Devemos entender que nossa autoridade deve estar ligada na presença de Deus.
Devemos entender o que rege a terra e tudo aquilo que nela há é a presença de Deus. Devemos entender que nada acontece sem uma ordem diretamente da presença do Senhor. Devemos entender que as nossas ações e decisões devem corresponder segundo a vontade de Deus. Vamos muitas vezes sofrer porque a nossa postura não está correspondendo segundo a ordem de Deus. Muitos cantores seculares, cantores que não são cristãos, né, começaram na igreja. E você deve ter, você conhece, a gente conhece muitos através da mídia social, das redes sociais, através da mídia, através da internet, né, do YouTube, enfim. A gente conhece muitos cantores, assim. Eu posso citar exemplo aqui nessa noite. Temos aqui a Anitta, né, todo mundo conhece a Anitta? Todo mundo conhece, pode falar. Eu sei que não querem falar aí, né? É natural você conhecer, porque ela está em toda rede social. Se você tiver um aparelho celular, uma televisão na sua casa, você conhece. Porque ela aparece até onde tem uma janelinha ali, né, como que você fala? Com mídia ali vai aparecer, né? Infelizmente, né? Mas quem conhece aquele JA também? Ninguém? JA, ele era gospel. Então, assim, a gente vemos assim, tem outros. Eu estou citando esses dois aí, por exemplo. Elvis Presley, né, também cantou. Ele começou na igreja, tem vários, né? A gente começar a citar exemplo aqui, tem vários cantores aí que começaram na igreja, tiveram um início na igreja, começaram cantando música cristã. E agora se encontram. Esses dois casos me chamam bastante atenção, a Anitta e o JA, pela sua postura hoje, que se encontra hoje. Se você acompanha jornal ou a rede social, você vai ver que a situação que ele se encontra hoje é uma situação deprovada pelo povo cristão, né? E pelas ordens de Deus, não é pelo povo cristão, pelo que a palavra de Deus nos ensina. E eu lhe pergunto nessa noite, o que fizeram com que essas pessoas que começaram na igreja, começaram adorando da forma certa, venham um dia se perder? Eu pergunto para você nessa noite, o que fez com que essas pessoas que tiveram uma jornada, uma caminhada cristã, principalmente esse JA, teve uma grande jornada cristã, nasceu na igreja, começou uma jornada boa dentro da igreja, teve um crescimento na igreja, e o que fez com que meio ao caminho, ou em tempo da sua vida, veio tomar uma postura diferente, agir de uma forma diferente, tomar uma decisão diferente na sua vida? Amados, a questão é que, em nosso crescimento espiritual, nós temos que entender algo. Nós temos que viver pela fé. E quando eu falo de fé, eu falo de vista. Coríntios, já vou ler isso para vocês. Temos que viver pela vista e não pela visão. Vamos pela vista e não pela visão. Quem vive é o contrário, tá? Pela visão e não pela vista. Quem vive pela visão, vive pela fé. Quem vive pela vista, vive pelaquilo que ela se analisa. Lá em Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz isso, né? Que devemos andar por fé e não por vista. Andar por fé e não por vista. Queridos, nós começamos a andar por vista quando começamos a ver possibilidades onde não há, possibilidades onde é um engano, possibilidades onde há trevas, possibilidades onde há mentira, possibilidades onde não há a presença de Deus. Aí nós estamos vivendo por vista, porque nós só conseguimos ver aquilo que nós adquirimos em nosso coração. E esses amados ainda não tiveram em suas vidas, ou não obteram em suas vidas uma maturidade cristã. Por isso que eles viveram por vista e não por fé, e não por visão. Porque eles acharam que a possibilidade que estavam recebendo em sua vida era suficiente e necessária para uma carreira, mas uma carreira que um dia vai ter um fim, que um dia eles vão perceber que vai ser um engano, e um dia eles vão perceber que o que eles tiveram, o preço que pagaram foi muito mais alto do que aquilo que receberam de Deus, ou que Deus queria dar para eles. Em João capítulo 10 diz que o Senhor nos dá uma vida em abundância. Uma vida em abundância, meus amados. Abundância no grego quer dizer zoe. Zoe, ele quer dizer vida no padrão de Deus. Então, quando nós temos uma vida em abundância, nós temos o zoe, uma vida no padrão de Deus, segundo a vontade de Deus.
E aí nós devemos entender, então, quando vivemos por vista, quando nós vivemos por vista, não pela visão, deixamos de valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus começa a ser insignificativa. A palavra de Deus começa a não ter o mesmo valor. Porque o que eu estou vendo é segundo a minha vontade, meu desejo. É segundo o meu querer. E daí começamos a padecer. Porque não estamos ligados segundo a árvore frutífera, segundo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Quando vivemos por vista, deixamos de valorizar a palavra de Deus. E sabe como que isso começa? E sabe como isso se inicia na sua vida? Ou na minha vida? Ou na vida daquele que vive por vista e não por fé, não pela visão? Primeiro, ele começa a falar do ministrante. Primeiro sintoma, são alguns sintomas. O primeiro sintoma ele começa a falar do ministrante, né? Porque o ministrante, eu não gosto quando ele fala. Eu prefiro o pastor fulano. E o pastor cicrano, ele dá sono, ele enrola, ele é difícil de entender. Eu não gosto dele porque ele grita muito, porque ele fala, é o primeiro sintoma, você achar inadequação naquilo que você deve ouvir. Esquece que o que importa é mensagem, não o mensageiro. Meus amados, quando você recebe uma carta, agora não recebe mais carta, né? Eu lembro que eu tinha uma tia freira que era evangelista, e ela morava na África. E nós mandávamos carta para ela, tempo de carta ainda, porque agora tem WhatsApp, tem isso aqui, tem um monte de rede social aí mas nós mandávamos carta para ela e demorava cerca de mais de um mês para chegar lá. Era bem demorado. E quando chegava lá, aquela carta, eu teria que abrir, ler a carta e daí responder a carta para mandar de volta para nós. Então era mais um tanto de tempo. E quando essa carta chegava, nós reuníamos toda a família, chegava o carteiro, entregava, nós já estávamos lá, atentos a receber a carta. Pegávamos aquela carta, nós reuníamos em família, lembra que chegava a mãe, seu pai, meus irmãos. Nós reunia lá para o pai lia, meu pai era mineiro e falava um pouquinho como eu, sempre que mais ainda. O pai travava muito, que é coisa de mineiro. E lia assim aquela carta lá, e nós tudo assim, volta, vendo ele ler. Daí, meu pai falava mais ou menos assim. E nós vendo aquela carta, atento, né? Ele mandava umas fotos junto também. Minha tia mandava umas fotos junto também. Hoje em dia não precisa também as fotos, né? Porque WhatsApp, na hora, manda ver, no exato momento, né? Ele mandava umas fotos, nós via assim, acontecia, que legal, não sei o quê. E vendo aquelas fotos e vendo a carta dela ali, né? Que legal que era, né? Que momento satisfatório para nossas vidas. Mas o que importava para nós era aquela carta, era aquele momento, em ver como que ela estava lá, como estava o evangelismo lá dela, no meio daquele povo incrédulo, né? E tem muito povo incrédulo lá na China, lá. E ela estava levando a presença do Senhor lá. Mas era um tempo precioso para nós ler aquela carta, ver aquelas fotos que ela enviava. E não importava quem era o carteiro, nós não ficávamos esperando o carteiro chegar e falar, esse carteiro? Quero. Esse carteiro não quer receber carta de você, pode levar de volta. Você? Que legal. Eu quero que traz o carteiro fulano de tal. Não importa, quando você está para receber uma carta, né, hoje é diferente. Vamos falar de mensagem, vamos atualizar então isso aí. Se você está para receber uma mensagem, não importa qual seja o aparelho, eu falo que não importa qual seja o aparelho, mas tem muita gente que quer iPhone, daí vai falar que não importa. Mas vamos voltar nas cartas então. Mas não importa quem era o carteiro, né? O que importa era a carta de quem você estava recebendo. E a mesma coisa a palavra de Deus. Não importa quem está ministrando a palavra de Deus. Importa de quem vem a mensagem, não quem é o mensageiro. Mas se a palavra vem de Deus, receba no seu coração. Esse ministrante, ele pode falar meio enrolado, meio, né? Mas a palavra de Deus eu vou receber no meu coração. É a palavra de Deus, é a manifestação da vontade de Deus, eu vou receber no meu coração. Eu recebo. E assim deve ser. Então a primeira coisa é você começa a falar do ministrante quando você vive por vista e deixa de valorizar a palavra de Deus. Segundo, coloca esse defeito, né, e desculpa em tudo. Mas aquele salão é frio. Mas as paredes. Mas por causa disso, daquilo, enfim. Começa a colocar defeito e culpa em tudo. Desculpa em tudo. E por fim, vivemos sob o engano do diabo, do mundo e da carne. Temos alguns exemplos. Siga o caminho largo. Mas no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, né, adverte, né, que esse caminho levará à perdição. Depois, todos os caminhos levam a Deus. Quem nunca ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Mas no livro de João, capítulo 14, versículo 6,
diz que Jesus, ele é o único caminho. E por fim, será que Deus realmente existe? Será que Deus pode fazer na minha vida? Será que é verdade o que a palavra de Deus orienta? Começa a criar dúvidas em nossos corações. Será que foi Deus que me deu? Somente quando você recebe algo, sabe como Deus está manifestação, Deus está derramando, Deus está cuidando, Deus está provendo, e Deus faz o milagre, e daí falamos assim, será que Deus fez mesmo? Será que é de Deus? Será que é Ele que está fazendo? Surgem dúvidas em nosso coração. Mas no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz que a criação anuncia a glória de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que no mundo há, a sua vida deve anunciar a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação da vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Eles já estão levantando uma placa lá que está me incomodando aqui, está me deixando nervoso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Leite vos dei de beber, não dei alimento sólido, por ainda não podeis suportar, porque ainda sois carnais. Meus amados, olha que forte isso para mim e para você. Leite vos dei de beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, porque ainda sois carnais. Paulo aqui descreve um comportamento reprovado, um comportamento imaturo de um povo que ainda não estava em condição de receber um alimento sólido, um alimento mais forte. Amado, isso aqui demonstra uma vida segundo a vontade da carne, segundo os desejos da carne. Quando vivemos uma vida segundo a vontade da carne, é assim. Então não podemos receber qualquer coisa, não tem que cuidar o que fala, né, pastor? Pisar em ovos, né? Porque senão pode estourar um, aí vai fazer aquela bagunça. Tem que pisar em ovos, tem que cuidar como vai agir, o que vai fazer, porque ainda as suas ações, decisões estão sendo agidas segundo a carne, segundo os padrões do mundo. Então não pode falar qualquer coisa, tem que tomar cuidado. Mas é necessário um crescimento, uma maturidade, porque enquanto nós formos imaturos, Deus fica limitado a abençoar. Enquanto nós não crescemos, Deus fica limitado a abençoar. Imagine bem que nós temos o Carlos da Jéssica. O Carlos da Jéssica, temos ali esqueci o nome teu mesmo que está segurando o nenê. Camila. A Camila também ali, tem criança ali. Temos, né, outros pais com criança nova aqui. Imagina esses pais falam assim, hoje eu quero dar um churrasco, fazer churrasco lá em casa, vou dar para o nenê. Está com quantos meses teu nenê? 6 meses, né? Acho que o do Carlos é mais nova ainda, né? Né? Mas 6 meses, né? Você dá churrasco para ela? Não dá ainda? Não dá, irmã. Imagina, o Carlos não dá, o Carlos não está aí. A Jéssica foi-se embora. Cadê a Jéssica? Foi-se embora, Jéssica? Lá atrás. Ô, Jéssica, não dá churrasco pro nenê? Não ainda? Mas tem que mandar o Carlos. O Carlos lá, não está comprando carne, não? Não tem como, né, irmã? Gente, não tem como. Por que eles não dão churrasco? Porque eles não vão conseguir digerir? Vão engolir? Vão levar? Eles não vão comer. Mas eles não dão carne porque não vão conseguir digerir. Então, para nenê, a gente se dá o quê? Leite. A gente se dá leite. Agora, nós, como cristão, agimos da mesma forma. Nós deveríamos estar comendo carne. Queridos, essas crianças estão tomando leite porque ainda se encontram crianças. Mas quando no momento que vão crescendo, eles vão dando um alimento mais sólido. Agora estão dando leite. Eu acho que só toma leite teu, né? A tua, né? Ela come verdura, amassadinha ainda, não sei o que, né? Mas no momento que vai crescendo, você vai dando lá uma comida mais sólida, mais reforçada, né? Até uma farofona, né? Algo mais forte. E é assim que funciona. É assim que funciona. Agora imagine nós aqui, que já deveríamos ser maduros em nossa vida cristã, em nossa jornada cristã, e tomando leite ainda, né, amados? Então nós precisamos ter um crescimento, um amadurecimento cristão. Para encerrar lá, o amadurecimento cristão me leva a viver em espírito. Romanos capítulo 8, versículo 10. Se Cristo vive em mim, o corpo está morto por causa do pecado,
mas o espírito vive. Então é necessário viver uma vida em espírito. O corpo padece, o corpo morre, mas o espírito vive. O amadurecimento me leva, segundo lá, renunciar à carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo renunciam à carne. Então é preciso constantemente renunciar à nossa carne, à vontade, os desejos da carne, renunciar. Mesmo que eu não tenha vontade de orar, mesmo que eu não tenha vontade de buscar, mesmo que eu não tenha vontade de perdoar, mesmo que eu ainda assim estou angustiado, desanimado, entristecido, abatido, mas ainda assim buscarei a presença do Senhor. Renuncia à vontade da carne, renuncia aos desejos da carne, age segundo a vontade do Senhor. E por fim, terceiro, o amadurecimento me leva a buscar o conhecimento e a vontade de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 15 diz: todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, a Bíblia está dizendo aqui, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos viver dessa forma. De que forma? Buscando o conhecimento e a vontade de Deus, buscando os desejos e a vontade do Senhor. Meus amados, que nessa noite você possa ter compreendido a palavra de Deus no seu coração, que nessa noite você possa ter entendido que Deus nos trouxe como base para nossas vidas, não só a vida ministerial, mas principalmente vida espiritual, como também social, como também conjugal, como também nossa família, profissional, enfim, todas as áreas das nossas vidas que possam estar ligadas segundo a vontade de Deus, para que possamos ter aí um crescimento em nossas vidas. Aliás, vemos aí que muitas pessoas não crescem nem na sua vida natural, pessoas que a gente vê aí de 50, 60 anos, que ainda agem como crianças, Isso aqui eu estou dizendo como um start, um alerta para a sua vida. Existem horas, existem momentos para todas as coisas. Claro que tem horas que a gente brincamos, tiramos sarros, e isso é natural, isso é sadio, sabe? Quando está dentro de uma formalidade. Isso não é errado. Não estou dizendo aqui que temos que ser senhores e senhoras, que vivem uma vida inadequada, que não pode dar um piso fora, que senão se torna crianças imaturas. Não. A maturidade está ligada a fora de uma formalidade. Existe tempo para todas as coisas. Existem momentos de eu ser homem maduro, existe momento que eu tenho que ser aplicado segundo a minha conduta, mas existe momento que eu posso brincar, momento que eu posso tirar sarro, e isso aí nos traz uma maturidade cristã. Existe momento que eu estou entre pessoas de 40, 50, 60 anos, que eu estou contando piada, brincando, rindo com todo mundo. Isso não me faz criança. O que me faz criança é saber que existe momentos que eu tenho que tomar uma postura segundo o momento e eu estou fugindo dela. Isso sim é uma maturidade cristã, maturidade e cristã também. Existe um momento que eu tenho que saber que eu posso brincar, posso. Ontem nós estávamos numa festa junina junto com meus parentes lá na Juliane, ela fez uma festa junina na chácara que eles moram lá para os matos lá. Nós estávamos tudo rindo, brincando lá, mas isso não me fez pessoas imaturas, porque o meu testemunho de cristão estava sendo aplicado, da minha esposa. Nós estávamos amando aquele povo, nós estávamos aplicando o nosso sentimento de Deus na vida deles. Tanto que eles sabem a nossa posição, eles bebem, eles vivem a vida deles, mas a gente sabe que existem coisas que são deles, que nós não cabemos aquilo. Eles compreendem muito bem isso, porque nós somos decididos naquilo que Deus nos fez, naquilo que Deus faz em nossas vidas. E nós não nos perdemos, porque somos maduros o suficiente para agir segundo cada forma, cada ação, cada determinação. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus? Gostaria de orar pela sua vida no nome de Jesus nessa noite. Coloque a mão no seu coração, ou levante para o alto, ou você achar melhor. Mas coloque diante da presença de Deus no nome de Jesus de uma forma especial, para que essa oração nessa noite venha falar ao seu coração, assim como a palavra, eu espero que tenha falado algo. Pai querido, amado Deus tremendo e Deus poderoso, como é bom, Senhor, estar na sua casa e poder ouvir a sua palavra, Pai, sendo ministrada nos nossos corações. Como é bom entender, ó Pai, que precisamos ter uma maturidade cristã, uma maturidade sobre a qual, Pai, tua palavra
entre nossas vidas e nos transforma, e nos ensina a cada dia, a cada momento. É algo, ó Pai, sobre o qual vai sendo adquirido dia após dia. Ó Deus, o leite é bom, mas no momento que temos que tomar leite, mas existe um momento em nossas vidas que temos que comer alimento mais sólido, e temos que estar preparados para recebermos desse alimento, ó Pai, e assim, ó Deus, não vomitarmos aquilo que engolirmos, aquilo que digerirmos, aquilo, Pai, que aplicarmos nas nossas vidas. Que possamos, ó Pai, no nome de Jesus, crescermos a cada culto, a cada ministração, a cada palavra, a cada posição, a cada decisão, que possamos entender que temos que ter uma vida direcionada segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Renunciamos tudo aquilo, ó Pai, que vem da carne, tudo aquilo que não provém do Senhor, renunciamos tudo aquilo que interfere, ó Pai, no crescimento nas nossas vidas, renunciamos tudo aquilo que trava no mundo espiritual, renunciamos tudo aquilo, ó Pai, que nos impede de receber da Tua graça e presença. Sabemos que os Teus ensinamentos, ó Pai, nos traz vida, e vida é abundante, uma vida que devemos viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Que seja aplicado nessa noite sobre cada vida os oi do Senhor, que seja aplicado sobre cada vida a manifestação da Sua glória, da Sua presença, que seja aplicado o Seu querer, que nossos corações venham estar abertos, ó Pai, para ser transformado, moldado e modificado segundo o Teu querer. No nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te adoramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aplaude bem forte o Senhor Jesus.